Olá, senhoras e senhores, meus queridos e queridas, muito boa noite, ou melhor, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você estará assistindo a essa gravação, mas eu tenho absoluta certeza que surtirá um efeito aí muito grande. E hoje recebendo aqui, nesse nosso podcast Não Faz Bem, Corta, eu tenho a honra de receber aqui o pastor Osiel. Pastor Osiel, boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Para mim é uma alegria estar nesse momento junto com o pastor Jonathan e é um momento especial. Deixar que ele apresente a convidada e para nós será uma alegria. Isso. Pessoal, nós temos a honra hoje de receber aqui ela que é atleta, né? Nós fizemos o convite e prontamente ela aceitou o nosso convite. Estava em viagem, né? Estava em viagem em outro país e já chegou aí praticamente com um compromisso agendado, né, pastor Zé? Compromisso agendado. Rapaz, isso aí para mim é um orgulho. Sim. Bom, eu acredito que o nosso apresentador vai apresentar você. E para nós um orgulho. Eu fiquei muito emocionado em poder participar no dia de hoje com você. Isso. E já vou deixar claro aqui. Eu quero que você compartilhe, tá? Não só os programas aí, as gravações anteriores, mas principalmente a gravação de hoje também. Nosso quadro de Jovem para Jovem. Recebendo aqui hoje Helena Sena. Muito boa noite, muito bem-vinda aqui no nosso quadro de Jovem para Jovem. Obrigada. Oi, pessoal, meu nome é Helena, eu tenho 20 anos. Hoje eu vou apresentar um pouco da minha história para vocês e eu estou muito feliz de estar aqui. E é uma honra também estar aqui com vocês, receber o senhor. E é isso. Helena, começa compartilhando aí com o público de casa as suas conquistas, tá? Nós iremos aqui caminhar um pouco pela sua história, tá? Mas para que o público que nos assiste nesse momento, eles consigam ter ciência de quem nós estamos recebendo aqui hoje no podcast. Fala aí para o público de casa as suas conquistas, as medalhas que você praticamente já recebeu. A Helena, ela é atleta, gente, isso mesmo. Compartilhe com o público de casa, Helena. Eu sou atleta, eu represento a seleção brasileira no esqui e no biatlon, que o esqui que eu pratico, a modalidade, ela é como se fosse uma maratona. A gente faz provas de 1 quilômetro até 20 quilômetros. E o biatlon são provas que a gente esquia e atira também. Atualmente eu sou campeã brasileira e campeã sul-americana também. Na última temporada eu conquistei o prêmio na Copa Intercontinental na Noruega e sou top 10 no ranking mundial. Meu Deus, olha legal, só, grandes conquistas. Bom, nós sabemos, Helena, que para tudo na vida existe certas dificuldades, né? Eu nunca vi, pastor Osiel, ninguém conquistar, ou alguém, melhor dizendo, alguém conquistar as coisas de forma fácil. Eu acredito que todos nós aqui passamos por certas dificuldades. Eu quero que você compartilhe agora, Helena, fale para nós, tá, um pouquinho da sua infância, da origem espiritual. Tá? Como que foi a sua infância, as dificuldades logo no início. Tá? Compartilhe com o povo em casa, o povo que nos assiste nesse momento, como foi a sua infância. Eu comecei a andar com prótese com 1 ano e 7 meses. A minha mãe, quando encontra o pessoal da igreja que ela congregava, ela até brinca que fala que os meus primeiros passos foram na igreja, que eu nunca fiz fisioterapia. E a minha fisioterapia era segurando nos bancos da igreja e andando, e o pessoal deixava eu andar, porque era a forma que eu me sentia mais segura, né? Segurando no banco e tudo mais. Em relação à minha infância, eu me lembro de não me sentir diferente das outras crianças, porque meus pais trataram isso com uma normalidade impressionante. Não me sentia diferente de ninguém. Tipo, se fosse pra subir numa árvore, eu ia lá e subia, mesmo o pessoal ficando assustado, coisa do tipo. Tinha alguma brincadeira pra brincar na rua, eu ia lá e brincava. Aprendi a andar de bicicleta sozinha, aprendi a andar de patins. E eu acho que as dificuldades em relação à deficiência foi quando eu comecei a me entender como uma pessoa com deficiência, que foi na adolescência, que aí tem aquele bate, tipo, quem eu sou. Sim, sim. Mas na infância mesmo foi muito tranquilo. As pessoas que me cercavam na escola, meus colegas de classe e tudo mais, também me tratavam
com normalidade, não tinha, tipo, o que é isso? Eu sempre aparecia na sala sendo uma aluna nova ou não, ele só, é isso, mais uma coleguinha aqui. Sim. E eu acho que a dificuldade maior foi também questão da educação física. Alguns professores não sabiam como lidar. Na escola que eu estudava as primeiras séries, só tinha eu de criança com deficiência. Eles tinham medo de subir escada e tudo mais, mas a minha casa tem 3 lances de escada pra chegar em casa, então também é uma coisa que pra mim eu trato com normalidade. E questão da educação física também, de algumas brincadeiras me deixavam às vezes na arquibancada, não sabiam como lidar, e eu também não sabia como lidar, não sabia como pedir, né? Tipo, não, tá tudo bem, eu posso fazer isso. E muitas das vezes também deixei de falar com meus pais, eu só respeitava o que o professor estava decidindo. E eu acho que essa foi a parte que mais me marcou, assim, de eu não entender o porquê que eu não podia, porque quando não tinha algum professor, eu brincava normal. Então, em questão da parte da infância, eu acho que, resumidamente, é isso. Seria isso. Teve uma criação muito rígida ali ou não? Ou foi bem tranquilo? Assim? Bem tranquilo, bem tranquilo. Meus pais se conheceram na igreja, e eu cresci na igreja. Então, eu acho que quando a gente também está acostumado, eu já tive amigos, assim, que se converteram depois, né? E eu acho que quando a gente tá acostumado, não tem nada de diferente, assim. Eu nunca senti, tipo, por que eu não posso fazer isso? Pra mim, eu entendia o porquê certas coisas não me convém fazer. Então, eu sempre me senti confortável e segura com a criação que eu tive. Livre, nada né? livre. Sem limitações. Sim. Interessante. Deixa eu te perguntar, mais uma pergunta. Você vem de uma família de atletas ou não? Não. Não vem de uma família de atletas? Não. Porque geralmente, quando eu mesmo eu olhei as suas redes sociais, eu vejo que existe ali uma disciplina, uma certa disciplina, né? Até pelo esporte que você pratica ali, precisa ter uma certa disciplina. Muita. E eu fiquei pensando, eu até achei que você já vinha de uma família de atletas, né? Mas não. Houve promessas de Deus assim lá no início ou não? Que de certa forma ele te levaria a outras ações, de certa forma ele te faria galgar novos patamares, que talvez seria, as pessoas olhando de fora, talvez pela prática do esporte que hoje você de certa forma desempenha aí, exerce, né? De certa forma alguém poderia colocar limitação nisso. Olha, Helena, não é para você isso, não pode. Mas praticamente se tornou algo ali, ou melhor, bem prático mesmo. Né? E como foi isso? Você teve alguma promessa de Deus lá atrás? Envolveu algo espiritual ou não? Especificamente, eu creio que não. Porém, a minha mãe já me contou que disseram para ela, assim que eu nasci, eu não lembro, obviamente, mas assim que eu nasci, que ela poderia ficar tranquila que eu conquistaria grandes coisas e que a minha deficiência não seria um problema para ela. Sim. Mas nada especificamente em relação ao esporte. E foi isso mesmo, assim. Já falaram pra minhas tias também, que minhas tias também são muito presentes na minha vida, são minhas segundas mães, minhas tias. Mas então houve uma promessa de Deus, né? Houve uma promessa de Deus. Talvez seria, talvez pelo entendimento da sua mãe, seria algo mais limitado aqui na região. E hoje não, gente, nós estamos falando aqui com uma pessoa que viaja o Brasil e o mundo, praticamente, né? Como já foi mencionado. A Argentina, né? Estava na Argentina recentemente, enfim. Então, não há limites. O que nós aprendemos aqui é que não há limites. Pastor Zé, fica à vontade. Eu entendo o seguinte, para que a gente possa avançar um pouco mais também na nossa fala, se você desse assim uma palhinha, quantos países você já passou, o que você se lembra, nos ajudaria também a entender um pouco mais o seu trabalho de esporte. O primeiro país que eu fui foi a Argentina. Eu acabei de retornar de lá, da terceira vez que eu fui para lá. E já fui para Itália, para Finlândia, para Áustria, para Suécia. Tem mais um, mas eu não tô lembrando. Helena, qual é o país que você pode dizer, cheguei aqui, eu estou no topo? Existe esse país ou qualquer um que você for representa bem? Como seria isso? Bom, a Suécia foi onde eu participei do primeiro Mundial, que Paralimpíadas Mundial. Entendi. Abaixo da Paralimpíadas é o Mundial. Foi onde eu participei. E só tem atleta elite lá. Não tem nenhum atleta que
que não ganhou algo grande, que não tem alguma medalha, que não chegou mesmo ao topo. Então lá é onde se reúne os melhores. Não fosse nada das coisas. Exatamente. E lá foi o primeiro país que eu tipo, senti no aquecimento assim, alcancei alguma coisa. Mas você voltou de lá vitoriosa? Como que ficou esse negócio? Você participou, ganhou alguma coisa ou só participou? Na Suécia foi a minha segunda viagem internacional. Já me colocaram no Mundial porque eu fui bem nas provas da Copa do Mundo, que a Copa do Mundo seria a terceira assim, no ranking de importância. Na Copa do Mundo eu cheguei numa final, que funciona, a prova que eu consegui chegar na final funciona basicamente como atletismo, que tem as qualificatórias, as semis e a final. O Brasil, por ser um esporte tropical, não estão muito acostumados a ver numa final, né? E aí eu consegui chegar na final, tive bons pontos também, tive pontuações boas nas provas de distância, que foram de 5 e 10 quilômetros, e aí eu consegui a vaga para esse Mundial. No Mundial, eu consegui ficar no top 5. E assim, por uma segunda viagem, ainda estava caindo bastte, não tinha pegado quase nada de técnica, entendi. Mas eu fui, mesmo sabendo que eu ainda não estava no nível, porque, querendo ou não, como atleta, a gente tem que ter essa consciência do nível que a gente está e do que a gente pode alcançar. A gente não pode chegar lá e falar assim, não, eu vou ganhar assim. A gente tem que entender. E quando eu cheguei lá, eu só falei, eu consigo terminar essa prova. Meu objetivo era terminar a prova. Terminando a prova, vendo que eu não tinha chegado em último, eu já fiquei muito feliz. E é isso. Mas fora a Suécia, o país que eu com certeza vou sentir toda a emoção de realmente chegar no topo vai ser a Itália em 2026, que vai ser os Jogos. Nossa, então há um caminho sendo construído para a Itália agora. Sim, para a Itália. Interessante. Helena, compartilha conosco como foi o início no esporte, assim. Quando de fato você entendeu que você queria praticamente praticar esse esporte, tá? Como foi o início? As suas convicções, o esforço empenhado? Compartilha conosco aí. Eu comecei no esporte treinando convencional. Não tinha ninguém com deficiência, foi na escola. Aqui em Francisco Morato tinha um programa chamado Passe Certo, que a gente ficava 2 turnos na escola. Você estudava de manhã, você ficava à tarde, estudava de tarde, você ia de manhã. E aí você conhecia vários esportes. Eu abracei o handball. O handball é um esporte que corre muito, né? Sempre indo e voltando. E quando o professor percebeu que eu ainda tinha mais ritmo do que quem estava usando as 2 pernas para correr, aí ele falou, não, beleza então, treina aí com a gente. E aí eu treino muitos anos no convencional, eu joguei pela escola, a escola que eu estudava foi vice-campeã 2 vezes nos campeonatos que eu participei, e eu era titular também, só que eu ainda não tinha conhecimento do esporte paralímpico, do que era o movimento paralímpico, de quantos esportes tinham, porque são vários, são inúmeros, ninguém acho que nem imagina, né? Tipo o esporte de neve, por exemplo, ninguém imagina. E depois que eu participei desses campeonatos pela escola, eu conheci um professor que me perguntou se eu tinha interesse em conhecer o Centro Paralímpico Brasileiro. Que eu não fazia também ideia que existia. E é uma cidade, é um lugar enorme, assim. Tem tudo lá, tem casa, tem tudo. Então, só um minutinho, deixa eu falar você um pouco. Então, automaticamente você tem que deixar a família e alojar nesses cantos aí. Sim. Eu praticamente hoje não moro mais com meus pais, eu visito eles. Eu passo mais tempo em alojamento do que em casa mesmo. Certo. E depois que eu conheci esse professor, ele me encaminhou para lá, e lá era uma escola com a mesma visão assim, do Passe Certo, do programa. A gente conhecia vários esportes, e no final do tempo, que até os 18 anos, quando fizesse 18 anos, você escolhia qual que você ia seguir. Certo. Só que eu também, eu já de cara vi um e fiquei, foi o vôlei sentado. Certo. Do vôlei, eles me deixaram treinando lá, e aí me colocaram para treinar junto com a seleção de base. Tava no finzinho, assim, a pandemia que começou a estar abrindo as coisas, assim, mais ou menos, então ainda não tinha competição, só que eles falaram, você tem potencial para treinar na base, então a gente vai deixar você aí treinando na base. E na escolinha a gente ficava cerca de 2 horas lá. Quando eu passei para a base, a gente ficava 5 horas treinando. Entendi. Então já foi aí que eu comecei a entender o que era a disciplina do esporte, questão nutricional também, que é muito importante, de descanso, de tudo. Só que eu tinha dificuldade de sair daqui de Morato para chegar em Jabaquara.
que não é um Sim. caminho, Nossa. né, bem longe. Eu pegava ônibus, metrô, trem e Todos os dias. era Só 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. E os outros dias da semana eles faziam um acompanhamento mais online para manter algumas rotinas, tipo fazer core, que é o abdominal, fazer alguma coisa mais básica em casa, mas que mantesse as horas que tem que ser treinado. Sim, sim. E eu comecei aí, e assim, meu pai me acompanha em tudo. Se ele pudesse ir para as viagens, ele estaria lá, mesmo que não tivesse comer, ele ia. Ele se virava lá depois. E só que, infelizmente, não dava para ir todas as vezes. Certo. Então, como eu falei, eu fui criada com muita normalidade. Então, eu fui criada pra, se tiver que fazer uma coisa sozinho, você vai lá e faz. Então, eu me meti dentro dos treinos dos ônibus, nem sabia onde tinha que parar, perguntava e ia. E foi aí que eu comecei a entender a disciplina do esporte, porque do pessoal que treinava comigo, a maioria morava lá perto. Certo. Então, eles acordavam meia hora antes. Entendi. Eu acordava 3 horas antes Nossa. do horário pra pegar o ônibus. Chega, né? Porque Olha só. senão eu não chegava no horário. E o esqui em si, eu conheci num passeio de escola, foi muito aleatório, muito aleatório. Então é uma coisa que eu falo que o esqui era pra ser, porque se começar a juntar as peças, tipo, por quê? Como assim? Eu tava no passeio da escola, num parque, lá em Jundiaí, um parque de fazer caminhada, não era parque de diversão nem nada, parque de fazer caminhada, a gente tava fazendo um piquenique, e a minha perna, ela é brilhante, ela é de glitter. E o professor estava treinando a seleção olímpica. Eles nem estavam com o pessoal do Paralímpico. Eles estavam treinando lá com rodinhas, que é a adaptação que a gente faz aqui no Brasil. E ele ficou me encarando. Eu fiquei, por que esse cara tá me olhando? Aí ele me parou e falou assim, você pratica algum esporte? Ou você tem algum interesse? E eu falei que praticava, assim, que eu fazia vôlei sentado, que eu tava na seleção de base e tudo mais. Aí ele já deu um passo assim pra trás, que ele falou, ela já tá encaminhada, ela não vai querer conhecer o esporte de neve aqui no Brasil. Aí ele falou, pega o meu contato, se você quiser, vem treinar aqui tal dia, tal horário. Nesse dia que a gente marcou... Só um minutinho, então foi um acaso. Muito, completamente um acaso. Nem era o dia que eles costumavam treinar. Olha aí. Nossa. Foi um dia que eles estavam tipo, repondo aula, um horário totalmente diferente, que bateu exatamente com o dia e o horário que eles estavam lá também. O dia que Deus falou é hoje. É hoje. Eu vou fazer as coisas acontecerem. Sim. E aí, esse dia que ele marcou, era o dia que tava chovendo. Certo. Aí eu falei, ele vai desmarcar. Aí ele não desmarcou, não falou nada. Aí eu fui mesmo assim. Eu fui com a minha tia esse dia, foi a primeira vez que eu peguei ônibus em Jundiaí. Certo. A gente se perdeu, mas a gente foi. E assim, o primeiro treino foi na chuva. Então ele já falou, se você ficar hoje, é porque você quer mesmo. O primeiro treino foi na chuva. O equipamento não estava muito bem montado para mim e tudo mais. Porque o equipamento que a gente usa para iniciação é um equipamento que a gente molda de acordo com a deficiência que a pessoa tem. Só que o ideal é um equipamento feito sob medida. Entendi. Então já tava tudo bagunçado ainda. Ele não sabia como que eu ia me ajustar e tudo mais, então ele deixou no padrão lá e vambora. E a partir daí eu comecei a treinar lá. E tinha uma competição marcada no mês seguinte. Um mês que eu tinha. Competição já. A competição do Campeonato Brasileiro. Entendi. O Campeonato Brasileiro são 4 etapas. Tipo, uma no começo do ano, 2 no meio e uma no final. Certo. E era do começo do ano. Foi em março de 2020, antes de começar a fechar as coisas também. E que aí eu fiquei fiquei fazendo as duas coisas, né? Um pouco no vôlei e um pouco no outro. E aí eu fui nessa competição. Não fui bem, porque não fazia ideia de como foi fazer um mês que eu tava treinando e a gente só treinava uma vez por semana. Sim. Então eu tive 4 treinos e uma competição. E depois que passou um tempo, o pessoal do CPB do vôlei sentado, eles me chamaram pra fazer uma peneira pra jogar pelo SESI, que de esporte paralímpico eles têm uma base incrível pra jogar pelo SESI. Só que no dia que tinha essa peneira, tinha outro campeonato do esqui. Lá no Jabaquara. Tinha um em Jabaquara e outro em São Carlos. Sei. Que era por Jundiaí, que no caso tava representando o Jundiaí. E aí eu tinha que escolher. Nossa. No vôlei eu tava encaminhada, querendo ou não. Eu ia fazer a peneira para um time, eu tava já treinando com a base. Mas aí eu falei, não, eu vou pro esqui. Totalmente contrário. Totalmente contrário.
Você parou para ouvir seu pai, comentou com ele, sua mãe? Comentei, nossa, conversei. Eles não questionaram? Não, eles falaram, é isso que você quer? É isso que ele sempre me pergunta, é isso que você quer? Você tem certeza? Deixaram à vontade. Então vai. Sim. Se é isso que você quer, você vai. E a gente vai com você. E eu lembro que também, tipo, a gente não fazia ideia como chegava lá em São Carlos, lugares mesmo, e aí a gente teria que sair, tipo, de casa 4 horas da manhã. Certo. Aí o professor ofereceu a casa da mãe dele, que a mãe dele também é envolvida nos esportes, ofereceu a casa da mãe dele pra eu dormir lá, no dia antes da viagem, pra ir pra São Carlos, pra que eu não precisasse sair de casa tão cedo. Certo. E aí foi que eu comecei a dormir fora de casa pra treinar. Foi a primeira vez. Nossa. E aí eu fui. E a segunda competição hoje eu me saí melhor. Já cheguei mais perto do pessoal, um pouco distante, óbvio, mas já cheguei mais perto do pessoal. E já começaram a me falar sobre alojar, sobre viagem. E aí meus olhos já brilharam e eu falei, gente, é isso que eu quero. Tanto por eu me sentir confortável e pelo acolhimento também que eu tive do resto da equipe. Certo. Sim. Então ali foi o início, praticamente. Sim. De foi tudo, realmente assim, a decisão pontapé inicial. de é isso e é isso. Porque eu tinha duas escolhas e eu... Sim. Eu achei interessante o quê? A fala dos pais. Eu acho que isso é importante. Não, o que você escolher, estamos contigo. Eu tive uma vez uma oportunidade ali quando eu morava em Barueri, um pai de família, ele tinha um filho e ele desejava muito que o filho aprendesse a tocar, mexer com piano, ele queria piano mesmo, né? E o menino gostava de natação. Aí ele falando comigo, irmãozinho, você está errado. Eu falei, não, isso é a decisão do menino. Sim. Conforme ele melhor se adapta, é ali que vai ficar. Eu quero parabenizar você, primeiro pela decisão, que não é fácil, certo? Primeiro, sair do conforto, da zona de conforto, que é dos pais e da mãe, praticamente as suas tias moram tudo por ali, e você sair, não tem saudade, não tem nada, como que é isso? Ah, saudade, eu tô com saudade agora, meu pai tá ali atrás. Então você andou muito de trem aqui, ônibus, muito. Não foi nada assim, dentro do confortável. Eu entro no carro aqui, na porta de casa, chego lá no local. Não, foi muito e quando a gente começou a precisar ir de carro, que foi quando as coisas estavam fechadas, então tinha linhas de ônibus reduzidas, então o horário estava completamente bagunçado. A gente fazia contas de quanto que dava para gastar de gasolina nos dias e tudo mais. Nossa, porque realmente, quando começou a precisar ir de carro. Porque, querendo ou não, ninguém vai ir. A federação não ia me dar um valor para eu pro treino, sendo que eles nem sabiam se eu ia continuar mesmo, não sabia qual que era a minha ideia. Então, eles também foi um teste para ver se eu ia continuar, para ver qual era a minha ideia, o que eu queria mesmo. Perfeito. Então, não foi nada, tudo totalmente fora do confortável, eu acho, desde o início. Bom, só uma pequena pergunta. Se falar de Morato motivou, Morato não motivou, você enxerga Morato trabalhando bem essa área de educação, no sentido esporte, ou fica muito a desejar? Vamos deixar essa pergunta para o próximo bloco. Vamos. Aí ela trabalha bem a questão. Pessoal, é isso aí. Estamos encerrando agora o nosso primeiro bloco, Jovem para Jovem, nosso podcast Não Faz Bem Corta. E você que gosta de ficar arrumando muita desculpa para fazer as coisas, para sair da zona de conforto, vem conosco que tem muita experiência aqui ainda que nós iremos deixar claro aqui. E a Helena, eu tenho absoluta certeza que as experiências dessa jovem vai contribuir aí para o seu crescimento pessoal e profissional. Um abraço, voltamos já. É isso aí, estamos de volta aqui no nosso segundo bloco, nosso podcast aí Não Faz Bem Corta, e hoje recebendo aqui a jovem Helena Sena, atleta. Ela já compartilhou algumas experiências conosco aqui, e agora eu quero reportar novamente ao pastor Uziel, ele vai refazer a pergunta para a jovem Helena. A minha pergunta, ela implica no sentido que Francisco Morato, como que ela atende a área do esporte, né? E se você foi bem cuidada por essa área, e se tem um olhar especial para você, já nesse tempo agora, como uma atleta bem-sucedida. Bom, eu acho que Morato em si, como cidade, não tem.
Foram professores que tiveram um olhar diferenciado e que já estavam envolvidos de alguma forma, que gostariam de fazer algum tipo de projeto, mas que não foi para frente. Certo. Mas Morato, como cidade mesmo, como a forma do esporte, não teve. E eu acho que hoje em dia também não mudou muita coisa. Já procurei contato, já falei sobre o meu trabalho. As próprias pessoas que estão envolvidas na política já postaram sobre mim também, sem nenhum vínculo, só porque gostaram da minha história e porque também são envolvidos com esporte. Entendi. Mas não que isso tenha feito diferença, foi apenas uma postagem, como, sei lá, você compartilhar alguma coisa no seu Facebook e fica Então, por isso mesmo. nesse caso, Helena, esse bate-papo, querendo ou não, a turma passa a enxergar você agora, não só como Helena aí de uma foto, não. Agora é uma pessoa da área do esporte que agora já avança, tá ouvindo a tua fala, tudo aí. Então ficou legal, né? Sim, com certeza. Perfeito. Nossa, que situação, né? Como que nós temos aqui uma atleta muito bem preparada, né? Praticamente venceu grandes dificuldades para chegar, né? Chegou e ainda tem dificuldades de encontrar aí patrocínio, pessoas que de fato acreditam no seu trabalho. Sim. Eu acho que a maior dificuldade do esporte paralímpico é a divulgação. Então, divulgação não dá para eu querer que uma grande empresa vá lá e me mostre. Sim. Eu acho que se isso parte do menor para o maior, é assim que a forma que acontece. Então, parte da cidade da onde eu carrego o nome, porque eu carrego o nome de Morato, independente de estar me apoiando ou não, eu carrego o nome de Morato. Tanto lá fora, porque todas as agendas da minha foto, assim que termina as competições, eu sempre faço alguma postagem para falar como foi e tudo mais. Eu deixo claro de onde eu vim. Sim. As pessoas que me conhecem sabem as dificuldades que tem. E as dificuldades dentro da cidade também. Então, não é uma coisa que eu sinto que tenha mudado. Mesmo eu crescendo no esporte, eu sabendo das classificações, subindo em ranking e tudo mais. Meu nome fica mais às vezes para São Carlos, para outra cidade, que seria a cidade que eu fico alojada, do que para Morato. E eu acho isso muito triste, porque é uma cidade que eu gosto, é a cidade que eu cresci, é a cidade que eu formei e a pessoa que eu sou hoje. Então, nós vamos bater um papo amanhã com o candidato. E a gente vai reivindicar isso aí, velho. Isso, e eu quero que as pessoas que nos assistem nesse momento, gente, nos ajudem a compartilhar esse bate-papo, essa conversa. Tá vendo? É muito importante. Nós temos aqui uma atleta muito bem preparada, que venceu grandes dificuldades e que hoje, de fato, está preparada. E já viajou aí praticamente por vários países e viaja, né, praticamente por vários países aí, representando a cidade de Francisco Morato. Mas, de certa forma, né, as pessoas ainda não conseguem enxergar isso. Né? Então eu quero convidar você, compartilhe aí esse bate-papo, essa conversa, vamos acreditar, né? Ela já carrega uma responsabilidade muito grande, e agora precisa de pessoas que acreditam nesse trabalho, mas eu tenho certeza que vai dar certo, tá? Eu tenho absoluta certeza que logo nós teremos aí grandes novidades, né, Pastor Jonas, se a gente parar um pouco, tá bom, Helena? E sempre que você estiver por aqui, sei lá, de repente o podcast ele está tomando projeção. Sim. E sempre que você estiver tranquilo, a gente te traz até um papo de novo, até que o nome acenda. Eu acredito que nós precisamos despertar isso. Sim. E nós assumimos um compromisso aí de conseguir o primeiro patrocinador aí que seja um patrocinador de peso, né, que reconheça o trabalho. Né? Ninguém está pedindo migalhas aqui não, gente, até porque nós estamos falando de uma pessoa que está muito bem preparada. Tá? Então nós precisamos de um patrocinador de peso e que acredita aí no trabalho dessa jovem. Helena, só uma pergunta. Será a falta de trabalho de mídia, televisão, coisa desse tipo? É filmado muito isso? A gente pode ver, agora está acontecendo os Jogos de Verão, as Olimpíadas terminou recentemente, mas as Paralimpíadas estão acontecendo. Entendi. Sim. O Brasil ganhou 3 medalhas hoje. Nossa, olha só. Você sabia? Não. Exatamente. Mas e a questão do marketing? Como que funciona assim? Voltado para a questão pessoal, por exemplo, você teria que projetar isso ou não? Ou teria que conseguir um patrocinador para que, de certa forma, ele assuma essa responsabilidade? Bom,
eu tenho a visão de que eu não consigo ser, tipo, uma atleta blogueira e uma atleta de alto rendimento ao mesmo tempo. Exatamente. Se eu for parar pra gravar um treino, meu treino não vai ser bem feito, por exemplo. E o marketing da federação, ele trabalha bem com isso, ele posta as coisas e tudo mais, só que a gente sente a falta do apoio no geral, porque a gente viu agora nas Olimpíadas marcas mandando influenciadores para cobrir lá. Nossa. A gente viu um monte de canal transmitindo, YouTube transmitindo, sim, e agora nas Paralimpíadas não tem ninguém lá. Nossa. Ruas que antes estavam fechadas, que você só podia entrar, mesmo que você trabalhasse em algum comércio daquela rua lá em Paris, você só podia entrar se você tivesse um QR Code. Nossa. Que a empresa teria liberado para você passar naquela rua. Sim. Agora tá tudo liberado. Olha só. E tá acontecendo o terceiro, a Paralimpíadas de Verão é o terceiro maior evento que existe de esporte. E o Brasil ganhou 3 medalhas hoje, ninguém sabe. Então eu acho que no geral. Eu acho que a mídia não acha que o esporte paralímpico renda. Eu acho que é mais pela conta do dinheiro mesmo. Acho que eles acham que não rende. E, que nem eu falei, é uma coisa que começa lá de baixo, a cidade divulgando o atleta que tá carregando o nome da cidade, o estado divulgando aquele atleta depois que começa a crescer nas competições, mas, no geral, não tem esse marketing legal, assim. Sim. Nossa, que situação, né? É meio que é um pouco complicado. Mas vamos continuar acreditando aí. Eu tenho absoluta certeza que vai aparecer um patrocínio. Mas nesse caso aí, pastor Jonathan, ela fez menção que ela poderia filmar, mas ela não pode, ela teria que ter alguém acompanhando o teu trabalho e tal, filmando você. Os outros que te acompanham, todos que estão participando, tem alguém filmando ou não tem? Não. Atualmente, um brasileiro é o terceiro no ranking mundial. Ele já foi segundo no ranking mundial. Nossa. E ele tem uma quantidade boa de seguidores, assim. O irmão dele ajudou ele muito nessa questão. A própria federação fez um sorteio lá para escolher um atleta que eles fossem focar para fazer as postagens e tudo mais, porque querendo ou não, tem como fazer isso com a equipe inteira, né? Então, houve um sorteio. Só que o problema é que eu acho que também as pessoas não estão interessadas, sabe? É uma coisa muito diferente. Tipo, eu comentei sobre os Jogos de Verão, só que os Jogos de Verão a gente ainda sabia que estava acontecendo. O Olímpico, pelo menos, a gente sabia que estava acontecendo. Agora, os Jogos de Inverno, que são os que eu participo, a gente não sabe nem do Olímpico quando está acontecendo, né? A única... Só tinha uma emissora que transmitia, que perdeu os direitos e agora não tem direito nenhum. Nossa. Muitas competições lá fora, nos países escandinavos, eles têm canais que fazem a reprise, como a gente tem aqui, que fazem a reprise de futebol várias vezes lá, o mesmo jogo. Eles têm uns canais assim que fazem a reprise do esqui. Entendi. Que é focado só em esqui. Que é onde você participa. Sim. Só que é só lá. Lá no país. Lá no país. Não o sinal não é liberado aqui no Brasil. O sinal do YouTube não é liberado aqui no Brasil. Entendi. Porque tem algumas competições que algumas emissoras têm os direitos, só que também não liberam o sinal. Nossa. Eles têm contratos com os direitos da competição, mas eles não liberam para assistir. Nossa, que situação, né? Pois é. Mas você é uma pessoa iluminada. Eu acredito que não existe acaso nesse projeto. Você trilhou por ele e eu acredito que quando acordar isso aí, vai ser uma benção. Continua, viu, Helena? Com certeza. Bom, Helena, eu gostaria que você compartilhasse agora com o público as experiências. Vamos falar aqui de experiências. Tá? Compartilha conosco aí a pior experiência e a melhor. Justamente para que as pessoas que nos assistem, elas consigam ter ciência que de fato as dificuldades existem. Né? Nada é um mar de rosas. Né? Sempre vai existir dificuldades para tudo na vida. Então compartilha com o público. Bom, eu acho que a maior dificuldade em questão das viagens internacionais são nos aeroportos. Porque eles não estão preparados para lidar com pessoas com deficiência. A equipe tem cadeirantes, então as cadeiras precisam ser despachadas, só que as cadeiras precisam estar lá assim que a gente sair do avião. Porque senão não se locomover. E além disso, de revistar. Eu não posso tirar minha prótese no meio do aeroporto para eles revistarem. Sim, entendi.
eu tenho dificuldade para colocar meu tênis, eu não posso tirar o tênis da prótese. Certo. E eu tenho direito de ir uma fila preferencial. Certo. Sim. Só que muitas das vezes, principalmente os deficientes andantes, eles olham no rosto. Uhum. Se você não estivesse lá babando, eles falam, você não tem deficiência. Por que você tá nessa fila? É assim que pergunta, por que você tá nessa fila? Qual que é a sua preferência? Uhum. E aí você tem que levantar a perna, tirar a perna e falar, você tá tira. Eu acho que a maior dificuldade é isso. É ter que provar que eu sou deficiente. Tipo, por que eu estaria naquela fila? Certo. Sabe? Porque, querendo ou não, é a fila que todo mundo vai estar olhando pra você. Tipo, ó, tá lá, cortando nossa fila. Vai estar todo mundo olhando pra você. Eu não precisava passar por esse constrangimento da pessoa que vai já me revistar. Certo. Nos Mas aviões, não tem um crachá, alguma coisa que você possa colocar? a gente sempre anda uniformizado. Uhum. E alguns da equipe falam inglês, falam espanhol, e sempre tem algum aviso. Uhum. Só que assim, quando a gente tá com a equipe e eles vê o cadeirante, e aí vê alguém em pé do lado do cadeirante, Uhum. eles só vão enxergar a deficiência de quem tá ali sentado. Sim. Certo. Eles acham que o resto tá de Tudo boa. bem. E aí eu até já brinquei com eles assim, ó, a gente tem que ficar de longe, e assim que o professor falar sobre a gente, que a gente precisa entrar primeiro no avião, ou entrar depois, né, pra se ajustar, a gente já começa a mancar mais do que já manca normalmente. Já começa com o molejo aqui, pra eles notar alguma coisa, porque senão eles não olham. Eu tenho um dos meus amigos de equipe, ele cortou a maioria das calças dele pra ficar do lado da prótese já mostrando. E aí a gente segue ele quando vai pras filas, porque aí o pessoal olha pra ele, tipo, ele vai na frente, aí quando o pessoal olha pra ele, olha pra baixo, já vê todo mundo, sabe? Olha só, e isso aqui é uma denúncia. Sim. Né? Querendo ou não, precisa voltar o olhar um pouco mais para essa questão. Né? Constrangimento muito grande, né? Constrangimento e... É um constrangimento. Uma falta de respeito, né? Respeito. Sim, jamais a pessoa estaria ali se não tivesse alguma deficiência, enfim. Né? Claro Mesmo que não tiver, eu acho que antes de você perguntar, você observa, né? Sim, sim. Porque não é uma coisa que não tá visível. Existem deficiências que não são visíveis. Mas antes de você perguntar, mas até as deficiências que não são visíveis, como o senhor falou, agora eles têm um crachá, eles têm uma identificação. Então aquela pessoa vai estar identificada. Então a pessoa que tá no serviço lá, ela tem que ter essa educação que consiga identificar antes de fazer uma pergunta rude. Isso. Perfeito. Na prática do esporte ali, alguma experiência que de certa forma te marcou e que não foi uma experiência muito boa, assim, foi uma experiência negativa? Na parte do esporte. Isso, na prática ali, do esqui, enfim, que de certa forma te trouxe um certo sentimento de repente querer parar, né? Isso, querer parar. Aquilo que veio de frente, assim, e que trouxe dúvidas. Exatamente por aquilo eu acho que a parte de ficar longe de casa. É a única coisa que me faz, tipo, querer... Não quero mais. Vou arrumar minhas malas, vou pra casa, vou ficar com a minha mãe, vou ficar com meu pai. Mas de resto, assim, de ter uma prova ruim, de cair, de quebrar o equipamento durante a prova e não saber o que fazer, essas coisas são o que me motivam a terminar a prova, a ir melhor, a fazer mais força. Mas eu acho que o que mais bate de, tipo, não quero mais é querer ir pra casa. Porque a gente passa a temporada, eu acabei de voltar da Argentina, só que foi agora em agosto. A temporada, ela inicia no final de outubro e vai até março. Então a gente fica de outubro até março viajando. Nossa. Fora o restante do ano. Tipo, se eu passei 2 meses, 60 dias em casa esse ano, foi muito. Foi muito. Nossa. Então eu acho que é isso que bate na cabeça, assim, quando a gente vê um aniversário que passou e a gente não tava, o Dia dos Pais, o Dia das Mães, uma data comemorativa. Até mesmo meu aniversário. Eu já tive um aniversário que foi no dia de uma prova. Nossa. Eu fui ali. Então eu acho que a única coisa que dá uma balançada na cabeça é isso, é a saudade de casa. Sim. É uma experiência que te marcou e que foi positiva. Tá ali na prática, um campeonato que você venceu ou algo do tipo. Eu fui a primeira mulher a largar numa prova de biatlon pelo Brasil. E na minha primeira prova eu acertei todos os tiros. Nossa. Então isso foi sensacional, assim. Qual é a distância desse tiro? 10 metros? 10 metros, eu acho. 10 metros. Só que assim, a menor prova do biatlon, ela tem 7,5 km. Certo.
E a gente roda um percurso, subida, descida, curva, de 2,5 km, para lá com o coração a milhão, atira, e se você errar um tiro, você tem que dar uma volta a mais de penalidade de 100 metros. Aí você faz os 100 metros, depois faz os 2,5 km. Então a quantidade que você erra de tiros, a sua prova fica maior. E essa prova eu não paguei nenhuma penalidade. Era a minha primeira prova. Eu treinei 4 vezes com a arma oficial antes da prova. Então foi uma sensação que eu não sei explicar. Maravilhosa. E acertou tudo. Acertei todos os tiros. Gente, olha isso aqui. Né? Nós estamos falando de uma pessoa muito bem preparada. Né? O país que você viajou, que foi o país que te marcou, tá? Pela cultura, enfim, e pela prática lá do esporte. Eu acho que todos. A Finlândia, a gente fica num lugar que é um centro esportivo, é uma cidade que só tem os alojamentos, tem um refeitório, tem piscina, é uma cidade, é um lugar enorme. E foi a minha primeira competição lá, e me marcou muito pela sensação de ser a primeira vez e tudo mais. Mas culturalmente eu acho que é a Itália. A Itália, o pessoal foi muito bem receptivo. Lá tem sol, eu acho que isso faz muita diferença, o sol. Porque na Finlândia vai passando os dias, a gente vai ficando com mais sono, porque tá sempre de noite. Sim, nossa. Mas o sol faz muita diferença pro brasileiro. A gente vê o pessoal lá treinando, assim, e a gente sempre treina muito cedo, antes do sol nascer. E o sol nos países escandinavos, ele demora mais a nascer, nasce lá para as 9 horas, mais ou menos. E aí se põe às 2 no máximo. Já se põe 2 horas? Tipo 4 horas de sol. 4, 5 horas de sol. Eu não daria certo. Nossa, é muito triste. Eu não daria certo no país. E às vezes a gente começava a treinar bem cedinho, quando o sol nascia, até o próprio treinador. Gente, vamos parar um pouquinho. Aí a gente ficava muito, o sol tava batendo e ficava todo mundo assim, meditando, sol. E eu acho que culturalmente a Itália, por essa questão de ter o sol, a questão do macarrão. E eu acho que pela recepção e tudo mais, o pessoal da Finlândia é um pouco mais frio, assim. Mas eu acho que me marcou a Finlândia por ser a primeira vez que eu tava competindo, e culturalmente a Itália. Nossa, interessante. Então, quais foram os países que você já passou? Finlândia, Suécia, Noruega, Itália, Argentina, Áustria. Você tinha esquecido. Eu esqueci, eu não lembrei. Aqui no Brasil, as competições que você participou aqui foram? É o Campeonato Brasileiro, que são em 4 etapas, e aí a gente vai acumulando pontos. Que cidade que é? Só lá onde você falou? Em São Carlos. O Campeonato Brasileiro é em São Carlos e o núcleo também é em São Carlos. Eles dividem em algumas áreas de São Paulo. Mas recebe todo o pessoal do Brasil, Bahia, Pernambuco, assim o esporte, o esporte ainda não expandiu tanto para todos os estados. Ele está mais aqui em São Paulo. Entendi. Outras modalidades de neve já estão espalhadas, mas a modalidade que eu faço, que é a cross country, tá focada só aqui em São Paulo. Aí eles têm uns núcleos em Jundiaí, Ribeirão Preto, já teve em Campinas, e Santos e São Carlos. Entendi. Mas São Carlos é o núcleo assim, que reúne mais seleção e tudo mais, cada onde tem os treinos de alta intensidade. Nossa, interessante. Já ganhou alguma medalha aqui? Já no início relatou ou não? Sim, aqui, sim. Já, né? Eu já fui campeã do circuito brasileiro 2 vezes e vice-campeonato também. Perfeito. Pessoal, é isso aí. Chegamos ao fim de mais um bloco aí, nosso segundo bloco. Nosso podcast Não Faz Bem corta. E hoje recebendo essa ilustre pessoa aqui, uma jovem muito dedicada, acredito que com muita disciplina. Eu tenho absoluta certeza que você nos ajudando a compartilhar esse bate-papo, eu tenho absoluta certeza que vai alcançar jovens que, de certa forma, acreditam aí que não há solução, não há jeito para eles. Assim, tá bom? Nós iremos fazer uma pausa agora, retornamos já já para o nosso terceiro e último bloco. Não Faz Bem, corta. É isso aí, senhoras e senhores, adolescentes, jovens, estamos retornando agora ao nosso terceiro e último bloco. Nosso podcast Não Faz Bem corta. Esse bloco que leva aí experiências para jovens dos 12, pastor Aziel, adolescentes dos 12 aos 100 anos de idade. 100 anos, Aos 100 anos, isso. Todos nós, né, somos jovens.
nós limitamos ali uma idade mínima porque fala da questão do entendimento, né? Então isso é importante. Então, o senhor, a senhora que tem aí dos 12 anos até 100 anos de idade, é um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, isso. É interessante nós termos essa conversa, e hoje recebendo aqui a Helena Senna, que é uma atleta, e nós iremos falar agora, eu gostaria que você compartilhasse com o público, Helena, sobre uma experiência inusitada, uma experiência engraçada, assim, que você teve em alguma competição, em algum país. Na Noruega, em Gala, eu fui campeã na prova de sprint, que é uma prova que tem 1.200 metros, e eu fiquei, tipo, toda animada, né? Foi a prova que eu ganhei e tudo mais. Eu falei, nossa, vou levar uma medalha pra casa. E aí começou as premiações. E as premiações no Paralímpico, eles vão dividindo por classe. Tem o pessoal que compete em pé, que não tem os membros superiores, e aí depois vai o pessoal que tem algum comprometimento nos membros inferiores. E aí eu fui vendo que o pessoal tava ganhando toquinha, luva. Aí eu falei, não, eles vão dar a medalha depois, porque no dia tava muito frio. E a gente tem uma regra de limite de frio para ficar do lado de fora. Tanto que se a temperatura tiver para baixo de menos 20, tipo, já é menos 21 ou menos 20,5, não pode ter competição. Entendi. E aí eu pensei, não, eles vão dar a medalha depois, aí vão fazer a cerimônia lá fora e tudo mais, porque tá frio, né? Aí tá bom. Aí quando chamou meu nome, eles me deram salame. Eles me deram salame e umas tortilhas. Aquelas de fazer taco. É tipo um pãozinho. Sim. Me deram um salame e umas tortilhas. Aí eu, tipo, a foto ficou muito legal porque eu tava realmente dando risada. Eu tava, tipo, só sorrindo pra câmera. Eu tava realmente dando risada. E aí eu liguei pros meus pais e falei, você não acredita que eu ganhei? Aí a minha mãe, guarda pra mim. Mas foi bem engraçado. Eu tava esperando uma medalha, né? Sim. Mas e veio o salame. E veio um salame que eu nem guardei, né? Era pra ter guardado pelo menos um pedacinho de lembrança. Teve mais alguma experiência ou não? De inusitado eu acho que só isso só mesmo. Isso aí, né? Agora me responda uma coisa, o tempo de carreira para o seu esporte, ele dura o quê? 30 anos, 20 anos? Como que seria isso? Eu acho que é até onde o corpo aguentar, né? Eu tenho como muita inspiração alguns jogadores de futebol, o Messi, Cristiano Ronaldo, né? Tem 40 anos, tá jogando bola ainda. Sim. E dentro do esporte, a gente tem uma atleta da Alemanha que tem 60 anos e continua competindo, inclusive ganha de mim em algumas competições. 60 anos. 60 anos. Nossa, ela é muito forte. E pro esporte paralímpico, não tem idade, eu acho. Eu acho que é o quanto o seu corpo aguenta, porque a gente já tá numa luta contra o nosso corpo de adaptação, de tudo mais o tempo todo. Então, se aguenta, deixa aí. Mas o momento de parar, não é importante você também enxergar a hora? Sim, com certeza. Puxa vida, parar no momento bom. Porque muitas vezes você insiste, e chega uma hora que você, deveria ter parado aqui. Ficaria bem melhor. Os atletas que eu conheço, eles sempre têm um plano B. Todos eles são formados em alguma coisa, podem seguir carreira em alguma outra coisa. Só que a maioria também continua disputando o mesmo nível com os atletas de 16, 18 anos. Pois. Então, sim, com certeza tem esse momento de parar. Eu acho que isso é uma paixão, né, Lena? Sim, com certeza. É amor pelo que faz. O movimento paralímpico, pelo menos no esporte que eu faço, a gente é muito abraçado. Ainda mais o Brasil, como um país tropical e tudo mais. Eles estão sempre parabenizando o final de prova. Não tem aquela rivalidade de olhar feio, sabe? Eles é muito competitivo mesmo, de você continuar ali competindo, de falar... quando a prova não foi tão boa, falar, não foi tão bom hoje, mas amanhã vai ser melhor. Sim. Então eles motivam. Sim. Verdade. Agora, deixa eu te perguntar. Aqui no Brasil, vou falar de Brasil especificamente, e depois os países afora. Existe muita discriminação ainda ou não? Ou o povo já estão praticamente abrindo a mente para isso? Que não há limitação. Porque eu acho que o povo brasileiro precisa entender isso. É que não há limitação. É nós que colocamos limitação, né, em nossa mente, na nossa cabeça, e achamos que determinada pessoa não pode exercer alguma atividade justamente por ter alguma limitação física. Pastor Jonas, eu entendo assim, do que você fala, que a gente, como ser humano, por exemplo,
Com todo respeito, viu, Helena? Quando a gente estava descendo as escadas, eu estava preocupado. Sim. Porque eu não sei até onde o seu limite de força na perna, né? Então a gente fica, meu Deus, cuidado, o degrau tá maior. Você percebeu, não percebeu? Sim. Então acho que talvez, não sei se seria esse sentimento de Discriminação. Eu acho que a discriminação ela vai um pouco mais além. Um pouco mais. Né? Vai um pouco mais além que isso. Né? Eu enxergo os dois lados. Eu enxergo Sim. os dois lados. Eu enxergo quando alguém tem o cuidado. O cuidado E a curiosidade, porque que você falou, você não sabia até que onde eu consigo ir. Isso. Então, eu vejo. A gente percebe o tom de voz, o jeito que tá olhando, o jeito que tá falando com a gente. E até o tratamento, de me olhar como uma coitadinha, ou de ter uma dúvida de ela consegue ou não consegue? Sim, e eu acho que tem sim discriminação ainda. Tanto pelo padrão de corpo também, sabe? Tem muito disso ainda, de como certa roupa vai cair no meu corpo porque eu tô com uma prótese. Ou a desproporção mesmo, porque querendo ou não, é completamente desproporcional uma perna da outra. E tem sim o lado da discriminação, mas também tem o lado da curiosidade. O que eu enxergo aqui no Brasil, de vivência que eu já tive, tanto em transporte público, quanto de pessoas, às vezes, atravessar a rua pra me perguntar o que aconteceu comigo. Eu acho que é falta de senso mesmo. Eu acho que as pessoas, elas veem a pessoa com deficiência com a obrigação de te explicar o que aconteceu. Alguma coisa. Helena, no seu esporte, o pessoal casa? Você teria sonho de casar? Ou... casa entre o pessoal da própria equipe, porque é muito tempo junto. Então a família da gente, assim, sabe? Existem muitos casais dentro das equipes, sim. Eles casam com pessoas que competem também e vão seguir o caminho. Sim. Tá. Existe algum país, agora falando a nível de discriminação, algum país que eles deixam isso mais em evidência ou não? Ou os países afora são bem mais tranquilos que o Brasil aqui? Eu acho difícil falar especificamente em algum país, porque, como eu falei, o movimento paralímpico, quando a gente está na competição, parece que a gente é um só, sabe? Que não tem essa diferença de nação. Então, eu não sei dizer se tem algum país, mas assim, porque também os lugares que a gente fica já estão acostumados a receber essas competições. Sim. Então, eles não olham, diferente pra gente, nem nada. Eles já estão acostumados, porque são os mesmos lugares, as mesmas cidades, geralmente, porque tem a pista preparada e tudo mais, né? Sim. Então, os lugares que eu visitei, eu não senti muito isso. Eu já senti discriminação por ser brasileira. Por ser brasileira. Nossa. Agora, por ter deficiência, de algum outro país, não. Helena, deixa eu ser um pouquinho enfático. Eu quero ser um pouquinho enfático nisso. Como tu enxerga teu pai amanhã, eu vou tocar no meu som? Você decidir me casar, tu acha que ele concorda? Ele é meio chato, né? Eu acho que seria uma relação que teria que ser construída muito lentamente. Eu não acho que ele discordaria, porque como eu falei, é isso que você quer? É a mesma pergunta que ele me faria. Eu acho que não, hein? Faria. Ele já fez, já tive um namoro que foi essa pergunta que ele fez pra mim. É isso que você quer? Você tem certeza que essa pessoa é boa e tudo mais? Certo. Ele tava feliz? Não tava. Mas ele sempre me dá a certeza de que se alguma coisa acontecer, ele tá ali. Eu tenho pra onde voltar, eu tenho pra quem voltar, eu tenho a quem recorrer se alguma coisa acontecer. Você tem o seu aconchego, né? Sim, exatamente. Aquela música, a música que fala do... Sim, eu sei também. O Hans, lá que chama. Isso é importante, o apoio. Eu apoio em casa. Eu converso com alguns adolescentes, alguns jovens, e eu já falei isso diversas vezes aqui. E alguns, eles reclamam exatamente isso. Eles relatam exatamente isso. A falta de apoio dentro de casa. Às vezes até de querer casar pra sair de casa. Sim, isso é um tema fortíssimo, né? Inclusive, eu vou abordar esse tema aqui qualquer dia aí, vou trazer pessoas aqui para nós falarmos sobre isso. Ou os pais citarem, se for, não volta. Sim, quantos jovens, olha, e é incrível isso, quantos jovens não casam para sair de casa, para sair ali do jugo da família, dos pais.
Isso não é um caso isolado, Não, gente. não. Isso, muitos jovens falam sobre isso, né? Até adultos já, talvez, assim, no meio Sim. de vocês que vocês conhecem que Sim. iniciaram um casamento só pra Sim. sair de casa e que às vezes até sofreu no casamento porque não conhecia a pessoa. Exatamente, exatamente. E também a questão da falta de apoio, né? Eu já conversei com jovens aí que eles falaram para mim, olha, meu pai não me apoia em absolutamente nada. Quando eu chego para comentar alguma coisa com meu pai ou com alguém da família, eles simplesmente olham para mim e dizem, é frescura, né? Não vai dar certo. Quem é você? Olha, teve um jovem que falou isso para mim. Uma pessoa da família olhou para ele e disse, quem é você? Né, para conseguir essa realização, para conseguir chegar nesse objetivo, realizar a realização desse objetivo. Isso é muito sério, gente. Eu penso que isso é muito sério. Né? E nós temos aqui, e graças a Deus, seus pais, eles sempre te apoiaram. Sim. Né? Sempre olharam e não colocaram limitação. Não, pastor José, é assim, eu acho que para namoro, eu acho que todo pai que tem uma menina, né, que ele tem uma filha ali, de certa forma ele vai ser meio... É porque assim, eu já estou comprando... Eu, por exemplo, um dia eu estava conversando com o pai, ele disse para mim, minha filha, pastor José, o senhor sabe o que aconteceu? Eu falei, não, porque para mim está tudo certo, vocês estão ali no recanto e está tudo certo. Ele falou, não, minha menina agora vive no mundo. O quê? Só que olhar de espanto. Sim. Não, mas o que aconteceu? Ela agora ela trabalha com isso. Então deixou um tom de curiosidade, né? Nossa! Porque depois que eu saí da igreja lá da região do Vassoura, o Hilton a gente só vê mais ele nem trabalha, né? Sim. Então eu entendo assim, pela rigidez. Certo? Ela fala que ele é um doce, mas eu sei lá, rapaz, eu acho que... Eu acho que a parte da rigidez é de conhecer a família, que é uma rigidez que eu também tenho com a pessoa que eu vou me relacionar. Certo. De como é a família, de o que aconteceu na família, se é uma família bem estruturada, como trata o pai, como trata a mãe. Certo. E eu acho que toda a rigidez que ele traz, essa parte de questão de eu ter um relacionamento, é uma rigidez que eu também trago pra ter a visão de quem eu quero. Não te cortando, só repita essa parte aí, como trata a mãe, como que é, eu não entendi. Olha para a câmera ali, ó, e fala essa parte. Porque geralmente tem moças e moços por aí que vê a beleza, né? Só a beleza. Não, só a beleza pra mim é o mais importante. Mas repete aí para o público. Saber como a pessoa trata o pai, como trata a mãe, como aconteceu pra aquela família estar junta, tipo... Acho que até o passado dos pais conta. O histórico, né? O histórico conta. Palmas! Tá vendo? Olha só, jovem, adolescente, jovem que nos assistem, tomem cuidado, isso mesmo. Eu sempre mantive a seguinte concepção: alianças erradas destroem grandes projetos. Sim. E às vezes a pessoa ela tem uma capacidade muito grande para ir além. E a melhor base Isso, possível que possa ter. Mas assim, ela acaba se perdendo. Eu tive um professor, olha isso aqui como é forte. Eu tive um professor e ele ajudava uma determinada moça. E ela fez direito, né? E assim, uma moça super inteligente, fora do normal, assim, mente fotográfica, né, que fala. Essa moça ela tinha uma mente fotográfica e assim muito, muito inteligente. E ela de certa forma adquiriu experiência no direito, tudo, e ela prestou prova para entrar. Ela iria prestar uma prova para entrar para o Ministério Público. E ela passou em todas as fases da avaliação do Ministério Público. Se tem fase, né? Já sabe que é difícil. Isso, ela passou por todas as fases. E tinha a última fase. E na última fase, o professor, ele relatando, ele disse que ela estava pronta para a última fase. Pronta, assim, literalmente. E ele ajudou tudo certinho no dia da realização, no dia da prova, né? Ele falou que iria acompanhar ela do início ao fim, e assim ele fez. Na última fase, ele foi. Chegou lá, cadê a moça? E ela não chegava, e ela não chegava, terminou. E ela perdeu, ela foi desclassificada justamente por não comparecer na última fase. E ok, ele preocupado, aconteceu alguma coisa. Sim. E ele saiu e tenta ligar e nada. Quando foi em determinado momento lá, ele conseguiu falar com ela. E simplesmente ela relatou o seguinte: não, eu não fui porque o meu noivo não deixou. Ele não iria aceitar que de certa forma, eu ganhasse mais que ele. Ok, esse professor ele ficou tão decepcionado, cerca de 3-4 meses depois o rapaz largou a moça. Ele conheceu uma outra pessoa e foi embora com essa outra pessoa.
Quer dizer, olha só, gente, alguém que tinha uma capacidade muito grande para hoje ser uma Até mesmo promotora. de melhorar a vida dele mesmo. Sim, se ele não tivesse sim. esse ego. Isso, né? Mas assim, olha só, ela fez uma aliança com uma pessoa que ainda a deixou posteriormente. Isso é muito sério, né? As pessoas hoje, elas acabam entrando em relacionamento e não se importam com o histórico. Não têm o mesmo objetivo. O mesmo objetivo. Pronto, fechamos. É exatamente isso. Né? O mesmo objetivo. Pode ir, vai lá. A gente já passou por vários lugares e eu só terminaria o seguinte: eu acredito que qualquer pessoa que fosse confrontar com teu pai teria que estar bem preparada. Né? E com o mesmo objetivo, né? Com o mesmo objetivo. Eu acho que também é uma coisa que não falei. Todas as coisas que, da parte que, sim, é rigidez, mas todas as coisas que ele me falou é coisas que eu também prezo para que eu ache na pessoa. Então não é uma coisa que eu vou bater de frente com ele. Então você se sente uma pessoa conservadora. Sim. Que carrega princípios. Sim, com certeza. Interessante isso, pronto. Depois eu vou até fazer um corte disso, da fala, né? Eu vou até fazer um corte, vai ficar gravado aí. Helena, vamos falar agora da disciplina. Como foi, ou como é sua disciplina? A questão do esporte. Explica para nós, por favor. Antes de vir para cá, eu tive 2 treinos hoje. 2 treinos hoje? Qual o tempo? Eu fiz 1 hora de natação e 1 hora uma adaptação que a gente faz para... Que é a simulação do esporte em casa mesmo, assim. Sim. Como funciona a sua disciplina? A gente divide os treinos por blocos no ano. Tem o bloco de preparação, o bloco de intensidade e o bloco de polimento. No começo do ano, a gente treina mais ou menos 11 horas por semana, mas até o final do ano chega a 22, 24 horas semanais de treino. Sendo 2 treinos todos os dias. Quando tem viagem, não existe domingo, não existe feriado. Nossa. Domingo é domingo, segunda é segunda. E aqui no Brasil a gente ainda tem o domingo. Sim. Às vezes. Sim. Dependendo se tá perto de competição, esquece domingo. Sim. E a disciplina é isso. A gente tem que prezar muito comida, alimentação. Tem que prezar muito quantidade de água, sempre tudo regradinho. Sono, porque agora eu não tô, mas a gente usa um relógio que monitora o nosso sono para saber se a gente tá realmente entrando em sono REM e tudo mais. Suplementação. Sim. E é isso. Existe uma pessoa que cuida dessa parte da alimentação ou não? Na equipe? A gente já teve, dentro da equipe mesmo, uma pessoa que fazia isso, só que acontece de acabar contrato, às vezes o profissional tem a sua própria clínica, mas cada atleta tem uma pessoa que cuida disso. Perfeito. Mas quando você vem para casa, como é que faz? É você mesmo? Quando eu venho para casa, a gente tem um monitoramento online. O meu professor lá de São Carlos, ele manda para mim planilhas. E aí eu uso o relógio para monitorar os treinos, monitorar o sono, e aí ele pega os dados do relógio e completa lá a planilha. Entendi. E nutrição é a mesma coisa. Quando a gente precisa de alguma consulta, a gente faz uma chamada de vídeo. Se tem exame de sangue, consegue a guia na cidade que a gente tá. Mas aí a gente tem que fazer essas coisas só também no Brasil, né? Lá fora. Mas não existe aquele momento que você tira o relógio assim e fala, vai ficar aqui? Que eu vou numa pizzaria ali. Então, a questão de regra de comida não é tão pesada quanto eu acho que as pessoas imaginam. Assim, a gente precisa de carboidrato. Sim. Pão, pizza, massa. Olha só. A gente precisa disso. Então é liberado esse tipo de alimento. Eu não vou comer todo dia. Ninguém tem que comer todo dia, né? Não, jamais. Mas, tipo, no final de semana, se eu quiser comer uma pizza inteira, vai estar tranquilo. Antes de prova, geralmente a gente come pizza. Pizza é uma coisa que a gente come, óbvio, tipo, com pizza de frango, não com um monte de coisa, molho, essas coisas, sabe? Mas antes de prova, a gente costuma comer coisas mais pesadas, porque a gente precisa desse carboidrato. Nossa, olha que interessante. A gente tem, às vezes, falta de carboidrato. A gente às vezes fica doente por não ter carboidrato, porque a gente gasta muito. Sim. Porque são competições que não são rápidas, não é tipo 100 metros. 9 segundos correu, acabou. A gente fica horas treinando. Tipo, os treinos, já tive treinos que duraram 4 horas e meia. Nossa. Então a gente precisa estar sempre repondo sem parar. Perfeito. A energia tem que estar bem, né? Sim. Bom, Helena, agora eu vou seguir aí com a última pergunta. Pastor Osiel, tiver mais uma pergunta, pode ficar à vontade, faça a última pergunta, eu vou fazer a última pergunta. Ele tá mais na parte pessoal. É porque eu fiquei muito curioso quando o teu pai... Com a questão do pai.
Não, que ele conhece meu pai, então a gente ele tem convive essa junto, parte da visão, né? convive junto, e o teu pai dela é aquela pessoa que ali é como diz a história, pau é pau e pedra é pedra. Né? Exatamente, é uma frase que ele fala. Então a gente convive sempre. Eu fiquei muito feliz, quero parabenizar você, certo? E desejar, é um desejo meu, que você seja um exemplo, tem sido um exemplo para Francisco Morato e para o Brasil. Né? Eu gostaria que isso se expandisse, fosse um pouco mais aberto, para que o seu trabalho fosse bem divulgado, para que aqueles que estão, como disse o pastor Jonas, a respeito de pessoas que não conseguem enxergar e acham que está tudo perdido, vê em você uma motivação, um exemplo. Então, eu gostaria que fosse mais aberto, mas eu acredito que tudo é um caminho. Sim, com certo? certeza. E logo, logo tudo isso acontece e você, de repente, vamos enxergar que o nosso podcast, né, será esse caminho para você e lá na frente nós vamos fazendo tentativa e vamos avançando. Né? Você divulga nas suas redes, nós vamos divulgar nas nossas. E vamos que vamos. Eu acredito que logo, logo você está na frente aí, crescendo e tudo certo. Com certeza. Helena, compartilha com o público sonhos agora. Vale a pena sonhar? O que você espera para daqui a 5, 10 anos? Bom, eu costumo falar que eu não tenho sonhos, porque eu acho essa palavra sonho uma coisa um pouco irreal, um pouco muito longe. Eu tenho metas que eu tenho 99% de certeza que vão ser cumpridas. E no momento, com certeza, é as Paralimpíadas, medalhas em competições, sem ser o salame. Mas o que eu achei muito lindo na primeira competição que foi transmitida, que foi o Mundial, que foi a prova que dá até para assistir, inclusive, no YouTube está gravado, que quando um atleta tem um histórico, quando eles vão anunciar esse atleta, eles narram esse histórico. Conta toda a história, né? E é uma coisa que eu quero muito que aconteça comigo, sabe? Tipo, Helena ganhou isso, já foi pra esses lugares. E aí, mostrar eu largando lá na prova. Então, essa é a minha meta. Com certeza, tá na Paralimpíada, independente de colocação, eu acho que chegar num evento desse tamanho já é uma conquista, é um prêmio. E ter essa ração, essa largada. Nós iremos te ver em 2026, então. 2026, se Deus quiser, 2026. Vai ser na Itália. Na Itália. Milano Cortina. Vai ser o campeão. Paralimpíada, Jogos Paralímpicos de Inverno. Tá. Então nós iremos te ver lá em 2026. Quem sabe nós, o podcast já não tomou uma certa proporção, nós realizamos essa cobertura lá. 2 anos é tempo demais. Né? Sim. Eu sei, Helena, nós vamos conversar com o vereador. Eu vou questionar, eu já tenho questionado bastante isso, a área do esporte Morato, e dizer para ele prestar atenção, certo? Prestar atenção. O esporte Morato, paralímpico, olímpico, o esporte que não tá nas Olimpíadas, em geral, é muito forte. A gente vê vários atletas que vão para outras cidades, para competir por outras cidades, carregar o nome de outra cidade, porque Morato não tem estrutura. Olha só, e precisa morar, alguém levar esse nome. A gente não consegue facilmente montar um time de futebol, um time de futsal, um time de handball. Consegue montar. Nossa. Se a gente for pegar o pessoal que tá nas outras cidades, a gente monta o time. Olha só. A gente não tem a estrutura. E existem pessoas capacitadas. Sim, com certeza. Só o que falta é pessoas que acreditem no trabalho e invistam. A parte da gestão da cidade, porque tem professores que eu conheço que têm projetos, mas eles não têm como fazer. Não tem como executar, né? Olha só, isso. Olha, você que é professor e professora, exatamente, que tem um projeto aí, vem conversar conosco aqui no podcast, vai nos ajudar e muito, vai ajudar esses jovens que estão levando praticamente o nome da cidade aí para fora, levando o nome de outras cidades. Não, nós precisamos que o nome da cidade de Francisco Morato seja conhecida aí fora. Tá? E nós temos pessoas capacitadas para isso. Então você que é professor, entre em contato conosco, nós iremos abrir um espaço aqui justamente para que você fale do seu projeto. Helena, vamos lá, para nós encerrarmos agora. Eu quero que você deixe uma mensagem para o jovem, para o adolescente, o jovem que nos assistem. Às vezes, esse adolescente agora, nesse momento, esse jovem, ele pode estar pensando, mas eu não consigo, eu não posso, né? Olha onde eu moro em Francisco Morato, tem muita gente assim, viu? Né? Recentemente teve um jovem que falou para mim. Deixa eu só falar, aquela história de Lodebar, né? Sim. Então,
a cidade não projeta. Sim. É isso? Então, sair de Morato é como diz a história, é como você levar uma bandeira que ela está salpicada de muitas coisas, menos de ajuda, né? Sim. E esse jovem, ele relatou, ele falou, Jonathan, mas eu moro em Morato, cara. Eu sou de Morato, como que eu vou crescer? Como que eu vou avançar? Eu falei, não, você pode, né? E está aqui a prova disso, né? Olha, viajou e tem viajado por vários países. Olha, então não há limites. Isso é um desejo de muita gente. Sim, sim. E era um sonho que eu não sabia como que eu iria realizar. Isso, tá vendo? Né? Então, o adolescente, o jovem que nos assiste aí, para de ficar colocando limitação na tua cabeça. Tá? Você pode, você consegue. E agora, ó, a jovem Helena vai deixar uma mensagem para você aí. Vai lá, pode ir. Primeiro de tudo, acreditar. Independente se você precisa... a situação da cidade é que muitas pessoas precisam estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Elas precisam trabalhar e correr atrás do sonho. Mas eu acho que, independente disso, entender que é nos pequenos passinhos que a gente vai chegar lá. Que mesmo que tenha degraus um mais alto do que o outro, você consegue escalar eles aos pouquinhos. O seu tempo é o seu tempo, não se comparar com o de ninguém. E muito menos não ter orgulho da onde você veio. Porque, querendo ou não, Morato é uma cidade nova. E a gente tem que acreditar que a cidade vai crescer. E a cidade crescendo ou não, a gente tem sempre que ter orgulho de onde a gente veio. Verdade. E acreditar que as coisas vão acontecer no tempo que tem que acontecer. Ter paciência. Perfeito. Pastor Osiel, considerações finais. A minha consideração é assim, eu fiquei totalmente tocado, estou emocionado, Eu primeiro também. porque a Helena, eu tive o privilégio de vê-la ainda muito pequena, com todo respeito, Helena, ela também não cresceu muito. Bem menor. Mas eu tive o privilégio de participar da infância dela e hoje ver as coisas acontecendo e como ela está se projetando tanto no Brasil como no mundo. Parabéns. E assista-nos. E como que fala aquele negócio lá? Se inscreva, né? Isso, se inscreva. Seja um dos nossos. Ok? Bom, Helena, primeiramente eu quero te agradecer, tá, por aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Eu tenho absoluta certeza que a sua experiência contada aqui hoje vai inspirar muitos jovens que nos assistem nesse momento. Então, eu agradeço muito a você que aceitou o convite, ao seu pai, né, ele entrou em contato com o pastor Osiel. Na verdade, o pastor Osiel entrou em contato com ele, praticamente relatou ali a ideia de trazer isso. E ele, não, a gente vai conseguir sim, fica tranquilo, e graças a Deus deu tudo certo. E a sua história é muito importante para esse adolescente, esse jovem que nos assistem. Tá? Eu tenho absoluta certeza que você é, sim, de fato, inspiração para muitos adolescentes, muitos jovens aí fora, e vai continuar sendo. Tá? Então, faça suas considerações finais e já deixe aí as suas redes sociais para que as pessoas que nos assistem te procurem lá no Instagram, no Facebook, enfim, e te siga. Primeiramente, eu que agradeço, né? Eu tô muito feliz. Eu ainda tô bem nervosa, a primeira vez que eu faço isso. Até as entrevistas, assim, quando termina as provas, eu falo, não, deixa que ele fala, eu vou saindo de fininho. Você não fala? Não falo. E eu tô muito feliz, de verdade. Muito obrigada pelo convite, obrigada por se interessar pela minha história. E no Instagram é Helena_Cena009. E é a única rede social que eu uso mais. E lá tá tudo, tá? Todas as competições que eu fui, os países que eu fui estão em destaque. As legendas são importantes, eu capricho bastante nas legendas, então olhem lá que vocês vão ter uma noção melhor dos campeonatos que eu já participei. Isso. Okay. Qual que é o Instagram? Repita. Helena_Cena009. Isso. Pessoal, chegamos ao término do nosso terceiro e último bloco. Pena, né, rapaz? Nosso podcast não faz bem corta. Sim, nós chegamos no final. E só tenho que agradecer aqui ao pastor Osiel, que hoje me acompanhou nessa gravação. A Helena, também a jovem Helena. José, assim, eu tenho percebido que eu virei um tipo de perturbador de Israel. Que isso? Tá? E agradeço também às pessoas que nos ajudam aqui, a Samara, o Ralph, eles estão aqui nos ajudando hoje nessa gravação. E assim, Helena, todos nós estamos um pouco nervosos aqui, tá? Sim, é um negócio, né? Mas, graças a Deus, tudo certo. Uma história fantástica, que é importante que você conheça.
Siga-nos nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, nos ajude compartilhando essa história fantástica. Eu tenho certeza que vai impactar a vida de muitos adolescentes, muitos jovens. A vocês que nos assistem, muito obrigado, um beijo no coração de todos, até a próxima, porque se não faz bem, corta.